Decas, veja só, a gente está ansioso para fazer um debate aqui sobre 2023, né? Começando com 2023. Aí, eu acho que existem duas perspectivas despolitizadas que estão circulando muito esse ano. Primeira perspectiva despolitizada é da mídia burguesa, dizendo que o governo Lula tem sorte. Estão colocando como uma mera sorte ou colocando como um mero resultado econômico desse ano, como a safra recorde, né, 2022 2023, particularmente a safra recorde de soja, ou então dizendo até que foi a ortodoxia de Campos Neto que aumentou as expectativas, alavancou o investimento e reduziu a inflação. Campos Neto, presidente do Banco Central. Mas, do outro lado, há uma perspectiva contrária a essa, ao meu ver, igualmente despolitizante, que diz que, na verdade, não é sorte, é que Lula, presidente, restabeleceu a credibilidade do país, estabeleceu uma governança normal, uma governança democrática, uma previsibilidade, estabilidade, e aí os investimentos voltaram. Vamos lá. Por que a economia cresceu 3% esse ano? Porque a gente teve uma redução pequena do desemprego, inclusive quero que tu fale sobre isso, é a maior redução do desemprego desde 2014, e porque a gente conseguiu fechar esse ano, do ponto de vista dos números mais imediatos, né, de massa salarial, de aumento de salário mínimo, de crescimento do PIB, de um pouquinho de redução da pobreza, porque a gente conseguiu fechar esse ano com resultado tímido, mas positivo. Vamos lá, galera. É o seguinte, Jones, posso fazer uma introdução muito curta primeiro, antes para tocar no aspecto que você mencionou, do porquê esse debate ele é muito complexo e é importante a gente ter uma abordagem teórica como ponto de partida. Porque senão a gente fica muito na guerra de narrativas, tá? Para a gente pensar em política macroeconômica e o que é uma política macroeconômica neoliberal, nós temos que reconhecer os pressupostos que eles adotam e as políticas econômicas derivadas desses pressupostos. Beleza? Quais são os pressupostos, por exemplo, da tese que levou o Joaquim Levy a fazer um mega ajuste fiscal em 2015, que inclusive colaborou para a perda de popularidade do governo e facilitou o golpe? O diagnóstico deles se baseia, por exemplo, na tese da contração fiscal expansionista, uma tese de um economista italiano chamado Alesina, em trabalhos da década de 90, especificamente um trabalho seminal de 1995. O argumento é o seguinte: você vai cortar gastos públicos, fazendo o oposto do que Keynes falava, e quando você retira a demanda, acontece algo muito curioso. O que acontece? As expectativas dos agentes econômicos, elas melhoram. Você tem uma melhora de expectativas. Então aparece uma fada da confiança. Todo mundo fica muito confiante porque você está destruindo o Estado. E essa confiança faz a taxa básica de juros cair, via expectativa. A taxa de juros básica cai e a taxa de juros para eles é o determinante do investimento privado. E aí você vai puxar investimento privado. Então, se você corta R$1 de gasto público, o investimento privado vai crescer mais de R$1. Por isso que a contração fiscal na cabeça deles seria expansionista. Perfeito? Eles usam uma ideia de equivalência ricardiana, que é como se o empresário pensasse o seguinte: olha, se o governo está cortando gastos de maneira sistemática, fazendo uma contração fiscal permanente, isso quer dizer que não vai ter aumentos de tributos no futuro, que a carga tributária vai ser mantida, etc, etc. Então, não vai ter inflação, eu vou ficar muito tranquilo com o ambiente futuro de negócio e vou aumentar investimentos e a taxa de juros vai cair. Esse otimismo todo é mágico e isso que faz a economia crescer. Quando a gente olha nessa perspectiva ultra neoliberal do Alesina, a chave da economia são as expectativas e o investimento privado. O Estado desaparece. Ele só atrapalha, percebe? Então você tem que destruir o Estado. Ela é muito útil para quem quer destruir o Estado e criar um processo de desestatização e mercantilização do que deveria ser público. Então eles criam essa tese teórica que ela é um fracasso absoluto, segundo o FMI, tá? Segundo o FMI, ela é um fracasso absoluto hoje, temos estudos empíricos que provam isso, para destruir o Estado. O Estado como provedor de bens e serviços públicos, tá? O Estado ele só deve atuar para favorecer o processo de desestatização. Aí é um Estado gigantesco, enorme, dando estímulo fiscal para fazer parceria público-privada, privatizar presídio, privatizar saúde, educação, tem que ser enorme.
mas para prestar serviços de saúde, serviços de educação, tem que ser mínimo. É uma teoria muito interessante para os neoliberais. Isso foi adotado em 2015 e está sendo adotado agora pela esquerda. Tá? Essa teoria que a esquerda está adotando, defendendo, ela foi negada, Jones, enfaticamente por trabalhos do FMI nos últimos anos. Porque os caras foram fazer pesquisas de programas de austeridade fiscal desde a década de 90, para ver se a economia crescia e gerava emprego, como eles falavam. Quais são as conclusões do FMI? O FMI está sendo acusado de esquerdista agora, né, pela esquerda do Brasil, se bobear. O cara falava, ó, não cresce, gera desemprego e aumenta a desigualdade social. Essa é a conclusão de estudos do FMI. Tá? O próprio Alesina, ele já tem críticas à teoria que ele formulou na década de 90. O próprio pai do negócio. Só que agora a esquerda no Brasil adotou uma tese que a contração fiscal prometida, ela vai fazer os juros caírem e a economia crescer. Ou seja, você diminui o Estado e a economia cresce. É o oposto do Keynes, né? Keynes, um economista burguês, reformista, ele falava, olha, para a gente salvar o capitalismo dele mesmo, o Estado tem que entrar botando demanda, a demanda vai aquecer a economia, aquece a economia, gera emprego, renda e o empresário começa a investir. Por quê? Nessa perspectiva heterodoxa, dos economistas desenvolvimentistas, etc., qual é o motor do crescimento econômico e do investimento? Tá? É a demanda. Por quê? A gente acha o seguinte, Jones, você tem lá uma fábrica de sorvete, sei lá, beleza? Tu tem 3 máquinas. Só 2 máquinas estão funcionando, porque você não precisa usar a terceira, porque não tem demanda para ligar a terceira máquina. Entendeu? Aí, o Haddad anuncia que vai fazer um novo arcabouço fiscal. Vamos supor que a taxa de juros caísse, que nem isso acontece. Você compraria uma 4ª máquina só por causa disso? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Ah, e se a taxa de juros caísse, você não vai comprar uma 4ª? Não, porque você só compraria uma 4ª máquina se você já estivesse usando a terceira máquina no talo e não tivesse conseguido atender a demanda que você tem. As pessoas querendo comprar sorvete, você está com 3 máquinas, não está conseguindo atender a demanda, então você vai comprar mais uma máquina. Né? Quando você compra mais uma máquina, você tem que contratar mais uma pessoa para operar aquela máquina. Então, o desemprego vai cair e a economia vai crescer. Nesse sentido, na macroeconomia, a gente faz uma diferença de gasto e investimento nesse sentido. Investimento seria essa ampliação de capacidade produtiva, que é quando você compra mais máquinas, quando você cria instalações que fazem a produção de bens e serviços aumentar. E esses investimentos do setor privado, eles acontecem quando você tem mais demanda na economia. E o gasto público é demanda na veia. Por exemplo, quando você faz uma transferência de renda via Bolsa Família, salário de servidores públicos, ou quando o setor público faz investimento público direto. Né? Por exemplo, resolvendo o problema de saneamento básico no Brasil, construindo casas, essas coisas. Perfeito? Ô Davi, mas só um ponto, que eu já falei isso em vários vídeos do canal. No Brasil, a gente se acostumou a achar que só é neoliberal quem é tosco, estilo Paulo Guedes, e fala, tem que privatizar tudo, livre mercado, e por aí vai. E aí, só deixando claro que o que você está explicando para todo mundo, gente, é justamente que isso é uma teoria econômica neoliberal, e todo mundo que defende ela está aliado com um programa neoliberal. Você não precisa ser um tosco igual o Paulo Guedes, um tosco igual ao Milei, sabe, um tosco igual aquele bicho lá do Rodrigo Constantino, para ser neoliberal, não. Dá para você ser neoliberal educado, formado na USP, que cita Habermas, que tal, não sei o quê. O que define uma abordagem sobre teoria, desenvolvimento e macroeconomia neoliberal é os pressupostos teóricos que estão ali colocados, que é isso que o Davi está colocando ali para gente. E me parece inequívoco que é isso, não são pressupostos teóricos neoliberais, tão neoliberais que estão até à direita em alguns aspectos do setor de pesquisa da FMI, né? Porque nos países centrais, Jones, isso é um neoliberalismo muito reaça, principalmente depois da pandemia. Com a crise de 2028 e a pandemia na sequência, economistas como Blanchard, é um macroeconomista que foi do FMI, talvez o maior macroeconomista hoje do mainstream, tá? Dessa turma, o maior dos neoliberais. Ele fala o seguinte, tem um Twitter dele, que ele escreveu outro dia, em novembro, né? Outro dia não. O cara fala o seguinte, Jones, que os déficits são monstruosos no mundo todo e que tentar eliminá-los de forma abrupta seria desastroso. Desastroso. Essa teoria, ela é muito neoliberal para os neoliberais. É isso que a gente está falando, tá? A discussão não é se ela é neoliberal, é se ela
é extremamente neoliberal ou só neoliberal. A gente deveria discutir o quão neoliberal ela é. Não é se é neoliberal ou não. Eu acho que ela é extremamente neoliberal. Profundamente neoliberal, a abordagem usada. Comemorada pela esquerda, inclusive. Profundamente. E aí é só ver o que os neoliberais falam, porque nós estamos à direita do FMI. O Haddad, Jones, assim, porque as pessoas estão fazendo uma falsificação da história no Brasil. Falsificação brutal da história. O Haddad, o Jones gravou um vídeo, depois vocês cliquem lá, não sei qual é o título do vídeo, mas é um vídeo que ele comenta a audiência pública que o Haddad participou do arcabouço fiscal, na Comissão Mista de Orçamento. O título do vídeo é A Pergunta que Fernando Haddad não respondeu. Esse é o título. Aí depois vocês cliquem lá e vocês vão ver. Qual é a lógica do Haddad ali naquele vídeo? Ele fala o seguinte, ele fala duas coisas ali que provam o meu ponto. Ele fala que a regra dele é a mais dura que ele conhece no mundo, tá? Ou seja, ele pegou as regras neoliberais e falou qual é a pior delas. A de mais austeridade, a mais complexa, a mais dura. E fez uma, tá? Pegou e falou, vou barrar ela. Eu vou pegar a pior e vou fazer uma pior ainda. E, na sequência, ele fala o seguinte, isso é neoliberalismo na veia, na veia. Assim, não dá nem para discutir. O cara fala que o que vai puxar a economia agora é o setor privado, não é mais o Estado. Aqui é uma discussão, gente. A gente não está fazendo discussão entre tática, qual é... Tem um debate, Jones, que você lembra muito bem, que era o seguinte, nos governos antigos do PT. Uma crítica que a gente fazia, muitos setores faziam, era o seguinte. O PT, ele só vai até onde as classes dominantes permitem. Ele vai até um determinado ponto que a classe dominante dá aval. Ali ele para. Ou seja, ele não tensiona a correlação de forças. Ele não busca tensionar, ele não busca governar quente, né? E aí, essa é a nossa abordagem. Muita gente ainda usa essa abordagem, só que agora não tem nada disso. Ele faz parte do projeto que não permite avanços. Ele comprou esse projeto quando ele adota essa tese da contração fiscal expansionista, né? E essa tese, o Haddad, ele assume nitidamente. Ele fala que a partir dessa contração fiscal, quem vai puxar a economia é o setor privado. Via o quê? Parcerias público-privadas. Gente, isso é a raiz do neoliberalismo dos anos 90. Porque Jorge, tem uma burrice que as pessoas falam, que é uma burrice extrema, que eu já vi vídeo seu também falando disso, você explica. Porra, as pessoas acham que privatização é só privatização da Vale, né? Que privatização é privatização, sei lá, da Eletrobras, quando você vende uma estatal. Gente, você tem várias formas de desestatização, tá? Não precisa acreditar em mim. O governo federal explica ponto por ponto para vocês que eles têm uma página explicando o que é desestatização e por que isso é bom. Tá? Tem uma página do BNDES, do PPI, depois a gente pode falar disso, que eles explicam o que eu estou falando aqui, não sou eu que estou falando, são eles. E aí você tem vários processos para desestatizar e mercantilizar. Por exemplo, as empresas, elas querem parceria público-privada mesmo para fazer saúde, educação e presídio. Ninguém quer um presídio privado, não faz sentido, inclusive, você ter um presídio privado como uma Eletrobras. Quem vai pagar para ficar preso? Porra, tem que ter uma parceria com o Estado. O Estado prende a pessoa e te dá e paga para você botar ela lá dentro. Ele pega a pessoa na rua, prende, racismo, né, que ele já pratica, aí ele pratica o ato de racismo e te dá dinheiro para você aprisionar a pessoa dentro do teu presídio privado. Então tem que ter uma parceria público-privada. Não pode ser uma privatização completa, tem que ter o Estado ali. Né? O neoliberalismo, ele tem várias formas de mercantilização. As PPPs é uma forma central quando se trata da infraestrutura social, serviços de saúde, educação e presídio. Os caras não querem privado, eles querem com parceria público-privada, porque o Estado que tem que botar o dinheiro para pagá-los.